Olá, boa tarde. Eu sou a Marisa e hoje eu vou ensinar você a fazer uma caixa muito fácil usando o Scrap 3D. Para isso, você vai precisar de uma caixa de madeira retangular, que é o modelo que eu estou sugerindo, mas pode ser outra sugestão também. 5 folhas iguais de papel de scrap, tem que ser todas iguais para a gente conseguir fazer o 3D. Pincel macio, pincel de cerdas e rolinho, silicone, uma bandejinha de isopor com um pedacinho bem pequeno de espuma e uma pinça de precisão para a gente conseguir pegar as peças pequenas, tinta PVA na cor chocolate, cola branca de boa qualidade, não vale cola escolar, cola glitter e tesoura, estilete e régua de alumínio, ok? Colei 2 laterais, certo? Agora eu tenho que colocar a frente e a parte da tampa. Não existe uma medida certinha para passar, porque vai depender da caixa que você vai estar trabalhando. Essa caixa que eu estou trabalhando, ela tem aqui 30 por 18, tá? Então, o primeiro papel que eu vou recortar é o papel que vai ser colocado na tampa da caixa. Tamanho 30 por 18. 30 já tem o meu papel de scrap, ele já tem 30. Então, eu vou cortar aqui os 18. Esse é o papel que vai ser colado aqui na tampa. E a minha parte da frente, ela tem os mesmos 30 por 6,5. Eu vou cortar um pouquinho maior, porque aí eu consigo tirar o excesso se precisar. Com essa própria parte que sobrou do papel, eu vou tirar os 7 centímetros que eu vou precisar agora, da parte da frente. Eu vou fazer a colagem dessas duas partes utilizando a cola branca. Cuidado com a cola, procurei não utilizar a cola escolar, que a cola escolar ela tem muita água e ela pode soltar o papel. Então, eu vou fazer a colagem primeiro aqui na parte da frente. Uma pequena quantidade de cola, espalho bem com o pincel. Procura passar bem nas extremidades para o papel não levantar. Ele pode ficar assim com bastante excesso, não tem problema. Agora eu vou passar o rolinho de espuma. O rolinho de espuma ele vai uniformizar a cola, tirar todos os excessos. Aqui, se vocês notarem que eu já passei uma tinta PVA chocolate aqui ao redor, né, dessa extremidade, porque se às vezes você cortar o papel um pouquinho menor, ele vai ficar bonitinho aparecendo o marrom e não necessariamente a madeira, certo? Então esse papel, como eu disse, está um pouquinho maior, eu corto ele um pouquinho maior, fixo bem. E aí esse excesso aqui eu tiro com o estilete. Se você não tiver muita prática com estilete, o ideal é você deixar secar essa cola e depois você tira o excesso, tá? E agora a gente vai fazer a colagem da tampa. A parte da tampa é maior, eu vou pôr uma quantidade um pouquinho maior de cola. Vou dar aquela primeira espalhada com o pincel, para poder chegar em toda a extremidade da caixa. E o restante eu acerto com o rolinho. Novamente com o rolinho. Ele distribui toda aquela cola certinha, sem deixar excesso. Assim, tá bem distribuidinho. Vou verificar aqui a abertura da tampa, então eu vou colar o meu papel aqui. Bem centralizado.
que a gente vai fazer o acabamento com a tinta, mas eu vou esperar secar. Aqui, olha, gente, às vezes fica um pouquinho de excesso assim em volta, você pode ir passando a mão, a cola, ela enrola, a forma parece como se fosse uma borrachinha, e aí você consegue tirar todo esse excesso que ficou aqui, para depois a gente fazer o acabamento com a tinta, tá? Passando a mão mesmo. Não usa nenhuma espátula, nenhuma ferramenta aqui, senão você tira a tinta de baixo. Essa lateral, eu já passei 2 demãos da tinta PVA na cor chocolate. Então, eu passei uma demão, esperei secar, lixei e passei outra demão. 2 demãos aqui em toda a tampa, certo? Agora, a gente vai passar para a parte do 3D. Então, para fazer o 3D, às vezes a pessoa pode chamar isso de arte francesa. Não é exatamente uma arte francesa, porque a gente não vai fazer levantamento de todas as camadas. A gente vai fazer de algumas camadas apenas. Então, eu vou primeiro recortar aqui a borboleta. 4 borboletas iguais. 1, 2, 3, 4. Eu vou tentar explicar aqui com uma caneta para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu vou tirar é essa asa que tá lá embaixo. Essa asa, eu vou tirar ela aqui e vou desenhá-la mais ou menos aqui, ó. Porque eu preciso fingir que essa asa tá lá embaixo, tá? Poderia tirar ela maior, mas não vai ter necessidade porque eu só vou precisar desse pedacinho. E vou tirar, então, esse pedacinho aqui da minha asa. Com ela aqui embaixo, depois a cabecinha vai por cima. Então, esse é o primeiro pedacinho da asa. Só que nas primeiras camadas da asa lá embaixo, eu pus um pouquinho de cola glitter. Então, nessa parte mais clarinha, a gente põe um pouquinho de cola glitter. Espalha com um pincelzinho. Não tem problema que entra ali embaixo, vai cobrir, tá? E aí a gente vai modelar com a mão. Vou pôr aqui na caixinha. E com o silicone, esse é aquele silicone que a gente usa pra vedar a pia, tá? Põe um pouquinho de silicone aqui embaixo. E ponho minha primeira camada da asinha ali, certo? Agora eu vou passar para a segunda asa. A segunda asa já não consigo tirar dessa figura porque eu recortei ela. Então vamos passar para a próxima figura. Eu vou tirar esta camada aqui, só que eu vou tirar a asa inteira, como se ela estivesse aqui, ó. Tá? Posso até, depois na próxima, a gente tira aquela outra camada. Deixa eu pegar uma outra figura, vai ficar mais fácil. Aqui, ó, eu vou tirar esse desenho aqui da asa. Então, eu vou tirar essa aqui e vou entrar levemente aqui. Então, eu tenho que imaginar que isso aqui é o real. Então, é aqui que ela seria, não é? Vou tirar ela aqui. Isso é um 3D um pouquinho mais complicado. Se você sentir necessidade, você pode, em casa, fazer um 3D mais simples, levantar menos camadas, tá? Também põe um pouquinho do silicone e vou colocar ele aqui, ó. Agora sim eu vou passar para aquela camada, daquela asa que eu desenhei. Eu tiro aqui como se fosse a asa toda, como se aquela asa ali de cima não existisse. Corto toda ela aqui. Essa também é a parte da asa de baixo, ou seja, eu vou tirar aqui também, passar um pouquinho da cola glitter. Bem pouquinho, que depois eu espalho. Modelo também, com a própria mão. Um pouquinho do silicone, um pouquinho, uma quantidade maior, porque ele já vai por cima daquela outra camada. Ó, e vou posicioná-la aqui. Então, já temos
temos aqui uma asinha sobre a outra. Certo? Agora a gente vai passar para a próxima asa. Então, tenho aqui mais uma figura. Vou retirar esta asa inteira com a parte de como ela seria se ela aqui por baixo do corpo. Deixar mais um pouquinho. E assim é o 3D, sempre você vendo o que está embaixo, você põe primeiro, e as camadas que estão por cima, você vai colocando depois. Também a asa de baixo, então também vai um pouquinho de cola glitter aqui, espalho, modelo, silicone e fixo aqui na minha borboleta. O silicone, a secagem dele não é imediata, então a gente consegue ir modelando ele, conforme você vai colocando ele se mexe, você vai arrumando, tá? E vai dando essa altura aqui do seu trabalho. Quanto mais silicone você colocar, mais alto ele vai ficar, tá? Aqui a gente ainda poderia levantar todas essas camadas uma por uma, mas a gente também pode levantá-las sem ser uma por uma, por exemplo. Aqui eu vou tirar os dois desenhos juntos. Com a partezinha do corpo, tá vendo? Então eu sempre coloco essa parte aqui junto. Não vai cola glitter, vai apenas o silicone. E aí eu vou levantar mais uma camada, então aqui vai ficar mais altinho ainda. E para finalizar, a gente vai finalizar com o corpinho bem bonitinho ali e a cabeça. Então aqui eu vou tirar. Eu tenho uma cabecinha inteira ali, então vou tirar primeiro o corpo, a cabeça tá por cima. Então quando eu for tirar o corpo, deixa eu tentar a desenhar. O corpo vem aqui por baixo da cabeça. Então eu tiro todo o corpinho, vou perder nessa lâmina um pedaço da minha cabeça. Mas aí eu vou tirar a cabecinha de uma outra lâmina. Aqui. Também dou uma modeladinha. Silicone. Vamos posicionar o corpinho aqui. E por último, a finalização. Uma cabecinha, silicone e finalizo com ela aqui, certo?